Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos começar a otimizar o nosso código. Quando a gente começa a escrever funções e métodos e eles começam a ficar com uma quantidade muito grande de linhas, mais de 10 linhas, 12, 14, 15 em diante, é um grande indício de que a gente precisa encapsular essas informações em métodos ou funções. Então, lá dentro do nosso código, onde a gente tem, por exemplo, a utilização da chamada document.querySelector, a gente pode fazer a substituição dessa linha de código utilizando uma arrow function. Então eu vou colocar um nome menor do que document.querySelector com o elemento que eu quero fazer a seleção, que vai ser, no caso aqui, por exemplo, um nome seleciona. Então toda vez que eu quiser selecionar um elemento lá do meu document, eu vou chamar a minha arrow function seleciona. Toda vez que eu quiser utilizar o querySelectorAll, eu vou utilizar uma função chamada seleciona todos. Então, onde eu tenho document.querySelector, eu substituí por seleciona. Então, lá dentro do nosso código, por exemplo, aqui onde a gente tinha o append, vejam que eu deixei a linha comentada. Nós tínhamos aqui um document.querySelector. Eu substituí pela nossa arrow function seleciona. Um pouco mais para baixo aqui, no preenchimento dos dados, nós também temos lá document.querySelector. Onde tinha isso, eu substituí pelo nosso método seleciona. Então, com isso, observem que as linhas de códigos ficam cada vez menores. Essa é uma das melhorias que nós tivemos que implementar aqui no nosso código para poder deixar as nossas linhas um pouco menores, né, ocupar um pouquinho menos de memória aí do nosso processamento. Outra coisa é as ações de abrir modal e fechar modal. Para abrir a janela modal e fechar a janela modal, basicamente é uma linha de código, só que ela é relativamente longa. Então, para poder substituí-la, eu criei uma arrow function para abrir a nossa janela modal e uma para poder fechar a nossa janela modal. E eu encapsulei dentro dessa funcionalidade um recurso para a gente poder definir a opacidade. A gente ir de uma transparência para apresentar o conteúdo em tela. Por exemplo, a janela modal ela vai começar inicialmente transparente. A gente vai implementar o display flex para ela e depois de 150 milissegundos a gente vai deixar ela com a opacidade de 1, que significa 100%, que é o mesmo que completamente visível. Então com isso a gente vai criar um efeito de fade para que ela apareça quando a gente for abrir. E o mesmo processo a gente vai fazer para fechar modal. A gente vai definir a opacidade como 0, ou seja, 100% transparente, mas a gente só vai dar o display none após 500 milissegundos. Então, o que foi que eu fiz foi criar arrow functions para poder encapsular ações que a gente vai usar com uma certa frequência. Então, onde eu tinha que abrir a janela modal, agora eu chamo a nossa função abrir modal. Onde eu tinha que fechar, agora eu chamo fechar modal. Então, lá para baixo, nós tínhamos aqui, por exemplo, que abrir a janela modal. Então, ao invés de eu escrever essa linha toda, agora eu simplesmente só chamo o abrir modal. Lá onde a gente tinha que fazer o fechamento da nossa janela modal, eu peguei e fiz o seguinte. Como nós temos dois botões que vão ser feitos, o acesso deles através lá dos nossos seletores, eu peguei e encapsulei esse código dentro de uma função chamada botões fechar. Então vou segurar o Ctrl, clicar nela. Essa função botões fechar, basicamente eu vou utilizar aqui um for each para poder colocar um escutador de eventos em cada um dos botões, tanto o botão cancelar da nossa janela modal simples, que é o botão cancelar lá de baixo, como o botão voltar que aparece na nossa janela mobile. Então, utilizando o querySelectorAll, para cada elemento, eu chamei de item. Para cada um desses itens eu adicionei um escutador de eventos para o evento clique e chamo o meu método fechar modal. Lembre-se que o nosso método fechar modal ele foi implementado aqui nessa nossa função auxiliar. Então essas linhas iniciais do código, nesse código aqui do nosso script, eu coloquei aqui da linha 1 até a linha 25, nós temos funções auxiliares ou úteis para poder otimizar o nosso código. Nós podemos encapsular funcionalidades que estão dentro do nosso código em outras arrow functions. Por exemplo, essa parte que é correspondente ao preenchimento dos dados de cada pizza, a gente pode selecionar essas linhas, vou fazer Ctrl X,
Vou dizer que eu vou utilizar uma função chamada preenche dados das pizzas, tá? E eu vou implementar essa funcionalidade aqui abaixo das nossas funções auxiliares, que é o preenche dados das pizzas. Vou colocar todas as ações aqui dentro. Eu sei que essa funcionalidade, se eu fizer assim, vai dar um erro, mas eu quero que vocês vejam o erro. Deixa eu colocar aqui como error function. Desculpem, isso aqui tem que ficar com uma error function. Eu sei que isso aqui vai dar um erro, mas é importante que vocês vejam o erro e saibam como solucioná-lo. Então, para poder preencher os dados das pizzas, eu chamei uma função que eu encapsulei aqui dentro. Então, indo lá para o nosso navegador, observem que quebrou o nosso código. Ele disse aqui que tem um erro de referência para pizza item. Pizza item não está definida. Tá, então, vamos lá no nosso código. Então, quer dizer que ele não está conseguindo encontrar este elemento, que é o pizza item. Então, eu vou passar ele como parâmetro aqui dentro da minha função. E lá na chamada, eu também tenho que passar ele como parâmetro. Por quê? Pizza item só existe aqui dentro, nesse contexto ele é criado, e aí eu passo ele aqui para ele poder entrar nessa função. Tá, essa é uma das coisas. Salvei. Voltando lá para o código, agora ele diz que tem um outro erro de referência, só que é do elemento chamado item. Item não está definido, que é um erro que ele está mostrando aqui na minha linha 28. Então, volto lá no código. Vou voltar aqui. Ele está dizendo que este item não está definido. Então, eu vou receber ele como parâmetro. Item vai ser passado como parâmetro. Volto lá na minha chamada da função também e passo ele como parâmetro. Por quê? Porque item só existe dentro do nosso contexto do map. Então, nós encapsulamos as funcionalidades de preenchimento das pizzas dentro da função chamada preenche dados das pizzas e estamos recebendo como parâmetros pizza item e item. Agora que a gente preencheu essas informações aqui, ó, fizemos a chamada corretamente e na nossa função está implementado corretamente, salvei aqui no Ctrl S, observem que as pizzas estão aparecendo sem problema. Se eu clicar, os dados aparecem, eu consigo cancelar sem problema. Nós podemos também encapsular outras funcionalidades que são repetidas. Por exemplo, toda essa área de preenchimento de dados aqui é do preenchimento da nossa janela modal, que eram 4 linhas, mas como tem linhas com comentário aqui, ficou um pouquinho maior. Mas eu vou recortar esse trecho de códigos, vou criar uma função chamada preenche dados modal. Vou implementar essa função. Aqui, abaixo do preenche dados das pizzas, vou criar uma const, preenche dados modal, vai ser também uma arrow function. Vou colocar o conteúdo aqui dentro, dar uma organizada aqui na tabulação com Shift Tab, mas pela experiência que nós já tivemos aqui, a gente sabe que vai dar algum erro. Por exemplo, item não está sendo passado como parâmetro, vai dar erro. Vou só salvar para que a gente possa ver isso acontecendo lá. Então, ó, atualizei a página, não está acontecendo porque a gente não abriu a janela modal, mas quando eu clicar em abrir a janela modal, vejam que quebrou o nosso código, já não está mais funcionando. Ele diz aqui que a referência de item não está definida. Então, eu vou cancelar aqui, voltar lá no código. Eu sei que agora eu tenho que passar item aqui dentro. Tá? Item tem que ser passado como parâmetro e eu tenho que fazer a chamada lá embaixo. Eu não posso simplesmente inventar de colocar lá em cima e não colocar lá embaixo. Então, quer dizer que o item nosso aqui, né, o nosso item, que está dentro desse contexto, esse nosso item, ele está sendo passado como parâmetro para que a gente possa fazer o preenchimento dos dados da nossa janela modal. Observem que o nosso código está começando a ficar cada vez menor no seu escopo principal aqui de cada uma das chamadas. Essa parte do código aqui que está comentada, que é dos nossos botões fechar, eu vou recortar e vou colocar lá dentro da função botões fechar. Que é para eu poder lembrar que aqui na função botões fechar, antigamente eu fazia assim, agora eu faço desta outra forma aqui, que é uma forma mais moderna e menos repetitiva de código. Com isso, deixa eu salvar, nós criamos as principais funções auxiliares ou funções úteis para que a gente possa otimizar o código que a gente já implementou ao longo dessas aulas e também para poder otimizar os próximos códigos que a gente vai implementar. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!